O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Ministério Pão Vivo. Aleluia, por mais esse tempinho juntos. Mais lições na palavra do Senhor. E antes de adentrarmos ao nosso tema propriamente dito, a justiça de Deus, aquela oportunidade que a gente está dando para você participar do nosso ministério. Torne-se um inscrito em nosso canal. Faça a sua inscrição hoje mesmo. Isto contribuirá para o crescimento de nosso canal no YouTube. Também dê o seu like, sinalizando que você está gostando de nosso trabalho de estudos da palavra do Senhor. Compartilhe também. Compartilhando, você fará com que outras pessoas participem de nossos estudos. Estamos esperando já 5.000 visualizações. Aleluias pelas pessoas que estão participando de modo direto de nossos estudos. E você também pode fazer isto. Aprender no livro de Deus é algo que precisamos e precisamos muito. Lembre daquela palavra ali de Oséias capítulo 6 e verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como conhecer ao Senhor sem estudar a palavra dele? E aqui é isto que a gente faz, que a gente está fazendo diariamente. Falando sobre a justiça de Deus, lendo aquele verso que eu diria foi uma declaração que parece traumática do apóstolo Paulo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Note que primeiro vem o fato, pecado, mas ele disse todos, porque ele havia dito que no tratamento de Deus não haveria distinção, isto é, tanto judeus como gentios, englobados num só tratamento. Ele já havia mostrado ele tinha dado aquela palavra direta: cale-se toda a boca diante de Deus, pois todos foram lançados, colocados embaixo do juízo de Deus. Ele usou também o fator lei, num tempo que o judaísmo estava se opondo ao ensino apostólico, que tinha como base a justiça de Deus, tinha como base o Senhor Jesus Cristo,
e o judaísmo se opunha com veemência contra esta pregação, agarrados na lei de Moisés, pensando que ela seria perene. Paulo vem com a sua pregação alterando tudo. Aliás, não só Paulo, todo o Novo Testamento, mas a minha ênfase é sobre Paulo, pois é da pena dele que saiu esta carta magna enviada à igreja em Roma. Ele mostrou, então, a transitoriedade da lei. Ele mostrou que, pela lei, ninguém, nenhum homem, será justificado diante de Deus. Olha, que palavra clara. Você sabe que uma das nossas fraquezas é querer aproximar-se de Deus, é descrever as nossas credenciais, descrever os nossos dotes pessoais, porque eu faço isso, eu faço aquilo, mas não faço aquilo outro. Eu não cometo esta falha, eu não cometo este pecado. Afinal, aquele tipo farisaico, eu não sou como essa gente imunda. Eu não sou como estes pecadores. Eu sou um homem diferente. Eu sou uma mulher diferente. Afinal de contas, sou até pregador, sou até presbítero, sou pastor, sou presidente da obra. Tudo isso não tem valor nenhum diante de Deus no que tange a nossa redenção, no que tange a nossa salvação. Por isso, ele está dizendo aqui, antes que ele faz essa declaração dura para os nossos ouvidos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele mostra que, pela lei, através da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Porque, note o papel da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ele continua agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus para quem? Para aqueles que creem. E não há distinção. Essa justiça, este método de salvação é para ambos os povos, para judeus e gentios. Aí então ele explica por quê. Porque não importa se é judeu ou se é gentil, o mal, o veneno, corre, circula nas veias espirituais, se é que eu posso dizer assim. É o mesmo veneno que atacou os
gentios, atacou os judeus. E por causa deste veneno chamado pecado, não é esse pecado do dia a dia que nós poderemos cair neles, pecar. Não, é aquele pecado residente, aquele pecado do qual o apóstolo Paulo disse: o pecado habita em mim. O que eu quero, o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu não quero, este está sempre diante de mim. É este pecado da raça adâmica que nos atingiu, que atingiu judeus e gregos. E então o homem perdeu, foi destituído da glória de Deus, aquela mesma glória com que Deus se apresentava lá no Santo dos Santos, lá na tenda, diante de Moisés, aquela glória com que ele manifestou parte dela lá no Sinai. O homem perdeu o direito da participação desta glória. Lembrem que o povo, quando ele viu tudo aquilo acontecer na manifestação de Deus, o monte tremia, relâmpagos e trovões, escuridão. Eles disseram: Moisés, nós estamos tremendo de medo. Olha, fica com você. Você fala com este Deus. A gente não suporta mais. Que medo! Este medo era porque eles não estavam com condições espirituais. Tinham perdido. Estavam destituídos, separados da glória de Deus. Então, muitos séculos depois, o apóstolo declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não paramos aí. Aleluia! Pelo que vem a seguir, sendo justificados, isto é, declarados sem culpa, gratuitamente. Aleluia! Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele mesmo que diria mais tarde, lá na ilha de Pátimos, para o apóstolo João: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Estive morto, mas eis, aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. E na outra carta, ou numa das cartas apocalípticas, ele vai dizer que tem as chaves. Eu tenho as chaves de Davi. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Aleluia! Este é aquele que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos e disse que
a gente foi justificado, foi declarado sem culpa, gratuitamente, por meio de Cristo Jesus. Aleluia, amém e amém.